Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E fazia um tempo que a gente não tinha notícias realmente relevantes aí de Dungeons and Dragons. Eu confesso a vocês que não gosto de abrir câmera e gravar para uma notícia que às vezes é só um detalhezinho, etc e tal. Mas hoje vamos aí de notícias, né? Uma notícia muito relevante e que, apesar de estar sendo amplamente noticiada aí, eu acredito que ninguém está realmente entrando no cerne da questão aí do que está acontecendo, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre os rumos e destinos de Dungeons and Dragons. Mas antes da gente começar, eu peço a vocês aí que deixem o like no vídeo para que esse vídeo se torne ainda mais relevante. Compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e caso vocês não sejam inscritos, inscrevam-se aqui no portal de Arvandor. Certo? Então, para que a gente possa iniciar a nossa análise, eu trago essa notícia. Sim, provavelmente muitos de vocês já devem ter visto essa notícia, certo? Eu já estava há um tempo querendo trazer essa notícia para vocês. Eu estava com algumas questões aqui em casa que eu não pude trazer antes. Mas o ponto aqui não é apenas a questão da notícia em si, mas a análise que nós vamos fazer. Então vamos dar uma lida aqui no que a notícia aqui do portal Wargamer, conforme vocês podem ver aí na tela, o que ele traz aí para nós, né? O ex-executivo da Halo assume Dungeons and Dragons e diz que está migrando para um modelo de franquia completo. Então, olha só o que está acontecendo, né? A gente já sabe que tem essa pessoa aí ligada à indústria dos games, da mídia interativa, né, na mídia audiovisual interativa, que é o videogame. Ele está agora trabalhando em Dungeons and Dragons, na marca Dungeons and Dragons, que a princípio é uma marca relacionada aí a jogos de mesa, especificamente ao RPG. Então, aqui no subtítulo ele fala o seguinte: filmes de Dungeons and Dragons, videogames, livros e outros produtos licenciados, todos agora ao vivo sob o mesmo teto, diz o novo chefe executivo da franquia de Dungeons and Dragons. Então, mais um ponto aqui, né? Antigamente, sempre existiu filmes, jogos de videogame, livros. O que a Wizards of the Coast está fazendo agora? Está dizendo assim, agora é tudo nosso, é tudo sob o mesmo teto. Não vai ter mais third party, não vai ter mais licenciado. Não está dizendo isso, mas para ele estar mencionando que tudo agora sob o mesmo teto é um forte indicativo. E não é como se fosse uma grande novidade aí a Wizards of the Coast tratando a sua propriedade intelectual de forma centralizada, sem querer dividir o bolo, né? Porque também uma coisa que eles não abrem mão é que quando você divide o bolo, você não está dividindo só os lucros, você está dividindo o trabalho também, né? A Larian lá fez um excelente trabalho ali com Dungeons and Dragons, criando ali o Baldur's Gate 3. Eles adoraram dividir o trabalho ali com a Larian, mas na hora do bolo acharam ruim, né? Eles queriam só o trabalho lá com eles, né? É bem a cara aí da Wizards of the Coast. Mas o ponto principal aqui, eu quero que vocês se atentem para isso. É um cara que é da indústria dos games, ex-executivo da Halo, dando uma declaração sobre o modelo de franquia de Dungeons and Dragons. Olha só o que mais ele fala. Dungeons and Dragons anunciou que está mudando para um modelo de franquia, com o ex-executivo sênior dos jogos digitais da Hasbro, Dan Ayoub, liderando o cargo de novo chefe de Dungeons and Dragons. Ayoub compartilhou a notícia em um post no LinkedIn em 9 de julho dizendo: nós mudamos nossa estrutura internamente e Dungeons and Dragons mudou para um modelo de franquia completa, significando tudo: livros, videogames, cinema e TV. E tudo em troca e tudo que toca a franquia vive sob o mesmo teto, né? Então, mais uma vez, endossando aí o que nós estamos ressaltando. Isso é uma coisa muito importante aí da gente ter em mente, né? Porque livros sempre tiveram, né? Quem não se lembra aí, todo mundo vive citando aí a franquia de livros aí de R.A. Salvatore, né? A Lenda de Drizzt.
Temos aí outra franquia grande aí, que é a de Dragonlance, e temos muitas outras também, certo? Especialmente as mais antigas ali, do tempo de Gary Gygax, existiam também franquias aí de livros. Videogame, então, nem se fala, né? Alguns, o próprio Baldur's Gate 3. Mas, então, assim, não é que passará a ter jogos, passará a ter livros. É que todos eles, primeiro que Dungeons and Dragons agora não é... Olha só, algum absurdo que eu vou falar agora. Dungeons and Dragons não é mais um tabletop RPG, ele é uma franquia. Uma franquia. Então quem quiser criar algum produto, eles vão criar produtos com a marca Dungeons and Dragons, vão franquear de repente para outras empresas, né? Vão pensar aqui como é que funciona a franquia. Eu quero no meu estúdio lançar um jogo de Dungeons and Dragons, eu vou franquear, certo? Não vai ter mais produtos oficiais, agora vai ser franqueado para outras empresas fazerem, né? Pelo menos é o que tá, a sensação que está me passando, certo? E aqui fala um pouquinho sobre ele, olha só. A Yubi trabalhou com Dungeons and Dragons, trabalha com Dungeons and Dragons e a Wizards of the Coast desde 2022, inicialmente como chefe de estúdio. Se lembra que a Wizards estava lá com o estúdio dela, quebrou ali, né, como é que é o nome? Com o projeto Sigil, etc e tal, aquela School Games, não sei o que, né? Eu cheguei a noticiar aqui para vocês, né? E depois como vice-presidente sênior de jogos digitais. Antes disso, ele trabalhou na Microsoft por 11 anos, denominadamente como produtor executivo e chefe do estúdio da 343 Industries da Halo, né? Aqui fala um pouquinho sobre ele, e olha só, a Yubi promete que, quando se trata dessa mudança interna na estrutura, o impacto aqui não pode ser exagerado. Isso é enorme para Dungeons and Dragons e permitirá uma abordagem forte, coordenada e bem financiada para a franquia. E o mais importante para nós, os fãs. Né? Nesse momento tu se coloca como fã, né? Nesse momento tu não é empresa não, tu é fã, certo? Mas assim, essa primeira frase aqui, o impacto não pode ser exagerado, ele tá aqui fazendo a contenção de danos, né? Ele sabe que isso pode gerar uma comoção negativa, uma má impressão, mas ele em seguida admite que é uma mudança grande. Não se trata de uma coisa pequena, pessoal. Ele próprio está dizendo que é uma coisa grande. Entendeu? É isso que eu quero que vocês... Essa não é a análise ainda, viu? A gente ainda vai... Eu vou chegar aqui no ponto principal. Então, olha só. Não se trata muito sobre o futuro de Dungeons and Dragons nas telas de TV e cinema, mas a franquia tem muitos videogames em desenvolvimento. Space Marines 2 deve, não sei o que lá, está aparentemente trabalhando em um jogo de Dungeons and Dragons AAA, enquanto o dev da Disney, não sei o que lá, está também criando um jogo de sobrevivência em tempo real, primário de Dungeons and Dragons e Forgotten Realms. Então aqui já está falando dos projetos futuros, né? E aí para mais atualizações, etc e tal. Então vamos aqui para análise, voltar aqui para a tela principal, porque eu acho que aqui é o ponto, né? Eu quero trazer para a memória de vocês, muitos de vocês nem eram nascidos, né? Inclusive, mas eu era muito bem nascido ali no tempo da guerra de consoles Sega, Nintendo, né? Ali a Sega com a sua máquina, né, que eu sou um grande fã. Eu sou um grande fã aí do Mega Drive, né, e a Nintendo aí veio como um trator ali com o Super Nintendo. Essa guerra perdurou depois ali com o Sega Saturn ali na quinta geração, né, veio o Sega Saturn para batalhar contra o PlayStation 1, e por fim ali na sexta geração tinha PlayStation 2 batalhando ali com o Dreamcast, né? Dreamcast, que na minha opinião era um videogame muito à frente do seu tempo, injustiçado, é um excelente console, mas a força de mercado que o PlayStation tinha ali, que ele já vinha no embalo do PlayStation 1, PlayStation 2 ali foi esmagadora, o que fez com que a Sega largasse de vez a indústria de consoles físicos e começasse a ser somente um estúdio, uma distribuidora, etc e tal, né? Então os jogos da Sega ainda existem, mas ela não é mais uma indústria de consoles, entendeu? Então, por que eu tô trazendo aqui? Porque eu vejo muita semelhança com o que tá acontecendo. A Wizards of the Coast,
ela tem a máquina a seu favor, né? Então todos os livros, todos os jogos são vendidos diretamente na sua plataforma digital, isso é uma coisa que eu já falei a exaustão, tá, pessoal? É só ver os vídeos antigos, vocês sabem que esse é um ponto, eu duvido alguém chegar aqui e negar, faça um vídeo negando, me desmentindo, porque vocês sabem que isso é a mais pura verdade, que a Wizards of the Coast, todo o material, mesmo quando é vendido fora, ela tem que vir, né? E como eles têm um bom mercado ali, né? Que é o Dungeons and Dragons Beyond, apenas uma pequena parcela é vendida fora e mesmo assim tem que ser autenticado ali dentro do Dungeons and Dragons Beyond. A mídia física é uma coisa que eles estão praticamente abafando, ainda existe para comprar, mas praticamente ninguém mais usa mídia física hoje em dia, entendeu? Então é muito fácil, vou dizer de novo, é muito fácil para eles divulgarem números dizendo que eles estão arrebentando, que é recorde de vendas, etc e tal, que nunca nenhum produto da Wizards of the Coast se vendeu tanto quanto... Nunca nenhum produto da marca Dungeons and Dragons vendeu tanto quanto Dungeons and Dragons 2024. Eles vão sempre dizer isso. E uma tecla que eu bato aqui é que Dungeons and Dragons 2024 não foi sucesso, foi flop. Pronto, chegamos no ponto do vídeo. E aqui, nessa matéria aqui da Wargamer, dessa declaração aí do ex-executivo da Halo, aqui está escancarado mais uma prova aí irrefutável, né? O grande sucesso aí, Dungeons and Dragons foi lançado em setembro agora, 2024. Então, diante assim desse mar de brigadeiro que eles estão vivendo, da expansão que mais vendeu de todos os tempos, eles estão simplesmente largando o atual modelo de negócios e adotando um sistema de franquias. Quer dizer, eles estão dizendo, vocês compraram, beleza, mas a gente não trabalha mais desse jeito, agora é desse outro jeito aqui, não vê quem não quer, tá? Vocês podem fazer vídeo, mas veja bem, quem tá dizendo aqui, isso é um absurdo, claro que foi um sucesso, quem ousa dizer que não foi? Aqui, né, essa é a diferença. Inscrevam-se nesse canal, tá, pessoal? Porque aqui a gente não tem rabo preso, aqui a gente fala a verdade. A quinta edição 2024 é um lixo e tá tendo o sucesso que eles merecem. É só vocês verem a quantidade, a evasão que tá tendo de executivos da alta cúpula aí, o que tá acontecendo. E vai ter mais um vídeo aí, eu nem ia fazer, mas tem um detalhe que só eu percebi também, vai no próximo vídeo, vocês vão ver. Então é isso, pessoal. Curtam este vídeo, comentem aqui embaixo a opinião, se tem algum aspecto que eu deixei de abordar, se tem alguma correção em alguma coisa que eu estou falando. Compartilhe, caso vocês não sejam inscritos, inscrevam-se. Em todos os nossos vídeos nós temos desse lado aqui, ó, o QR Code do nosso LivePix. Se você quiser colaborar de alguma forma, além de assistir, né, porque já está ajudando muito, dando relevância ao nosso trabalho, você pode fazer aí por meio do nosso LivePix. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e falou!